Beleza, pessoal? Deixa eu só aqui ver uma coisa. Pronto. Boa noite. Aqui não apareceu ninguém na turma, né? Mas eu vou fazer uma revisão rápida para o questionário, tá? Se tivesse alguém, seria algo mais interativo. Então, eu vou abrir aqui algumas observações, né, que eu quero discutir com vocês, tá? Eu vou fazer uma revisão por partes. Então, a princípio, eu vou buscar falar de componentes físicos, vou falar depois de só componentes lógicos. Então, cada tema que eu for falando é um assunto que está envolvido no primeiro questionário. Tá? Então, assim, assuntos importantes, temas importantes, características do próprio computador, características dos componentes físicos de um computador, certo? Então, desde os microprocessadores, as memórias, né? Então, qual é a função de cada um? Você precisa saber o que é um microprocessador, qual é a função principal dele, tá? Então, o que é importante que você saiba, né? A capacidade de cada um, né? A capacidade de processamento, né? As principais características de cada um, tipo, características do microprocessador, características de uma memória, né? Então, o microprocessador, ele basicamente precisa de quê? Que você saiba que é um equipamento, que é um dispositivo físico, assim como a memória, só que é responsável pelo processamento dos dados, né? Aquilo que a gente falou de as etapas do processamento de dados, a entrada, processamento e saída. Então, essa fase de processamento é de responsabilidade do processador, né? E a principal função da memória é armazenamento, é guardar dados, beleza? Então, essas são as principais diferenças entre processadores e memória, tá? Em componentes físicos do computador, isso é o básico que vocês precisam saber. Então, além de componentes físicos, o que é importante? Alguns conceitos de processamento de dados que vocês precisam compreender, né? Eu falo lá em uma das aulas que eu disponibilizei para vocês, que uma coisa são dados, outra coisa são informações, beleza? Então, dado é algo que não tem significado, né? É simplesmente um conjunto de dados, é um conjunto de vamos dizer assim, de coisas que sozinha ela não tem significado. Agora, uma vez que aqueles dados são processados, né, são organizados e apresentados, a gente tem a informação. E aí o que se refere a dado é algo que é elementar e sem significado, né? Ele isoladamente, ele pode ser, por exemplo, um número sozinho, o nome de uma pessoa, isso não quer dizer nada. Agora, quando eu organizo, eu processo esses dados, organizo, apresento ao usuário, eu tenho uma informação. Então, se eu, por exemplo, tiver um dado que é a idade de uma pessoa, 10, tem o número 10 lá, tem o nome da pessoa, sei lá, Maria. Aí eu digo, Maria é um dado, 10 é um dado. Isso não tem nem significado. Agora, no momento que eu digo que, além de Maria, que é um dado, 10 é um número, é um dado, e que, vamos falar Mariazinha, né? E Mariazinha nasceu em 2013, também é um dado, né? O número 2013 é um dado. Então, eu não tenho nada de informação aí sozinho. Agora, no momento que eu digo, processo, eu digo, a aluna Mariazinha, ou a aluna Maria, nasceu em 2013 e tem 10 anos de idade. Isso é a informação, né? O sistema processou aquilo ali. Então, esse produto, né, de processamento de dados, né, tudo isso que foi processado, a gente tem o que a gente diz de informação, né? Outro conceito importante
que vocês precisam saber são as características, né? Características gerais de um computador, dos portos dos computadores, né? A gente também teve uma aula falando disso. Então eu tenho lá computadores de pequeno porte, né? E de grande porte. Quanto maior o que? O processamento do computador. Quanto maior a capacidade de armazenamento de um computador, maior é o porte dele. Beleza? Então, esse processamento e essa capacidade de armazenamento, elas são medidas de que forma? O processamento, pelas características do processador, basicamente isso, existem outros elementos que influenciam também, mas basicamente a característica principal são as características de um processador, né? Ele, por exemplo, pode ter uma frequência, né, de ciclos de processamento. O processador pode ter uma certa quantidade de núcleos, né, uma certa quantidade de cores, né, mesmo significado, por isso que você vê por aí processadores dual core, quad core, né, a quantidade de núcleos. O tamanho da memória cache do processador é um tipo de memória que hoje em dia eu diria que é uma memória intermediária, né? Uma memória que está ali intermediando a comunicação do processador com a memória RAM do computador. Por ser memória, também tem características de capacidade de armazenamento. Como é uma memória interna ao processador, é uma memória muito pequena, né? Menor do que a memória RAM, porém tem um acesso mais rápido. Então, esses são temas, né? Outro tema importante, o conceito de bit e o conceito de byte. Né? O conceito de bit, o conceito de byte. Bit é uma unidade de informação, byte é o conjunto de 8 bits. E aí tem toda aquela transformação que você pode comparar com, principalmente com o tamanho de arquivos, né? Eu vou baixar um pouquinho aqui a câmera, acho que fica melhor. Eu acho que fica melhor vocês me vendo assim. Então esse conceito de byte e de bit, o que é importante você entender? O tamanho do que é um byte, o que é o que é o bit, né? Que é uma unidade de informação, de armazenamento, na verdade, pode ser um 0, pode ser um, e como isso é tratado pelo computador, né? Quando a gente fala de capacidade de armazenamento, né, a gente diz que as memórias ela tem uma certa quantidade de bytes, né? Hoje em dia a gente fala que a memória principal do computador, né, vamos dizer assim, as memórias principais, a memória de trabalho, elas estão na casa ali de memória RAM, né, na casa ali dos seus gigabytes, né, 8 gigabytes nessa faixa. Quando a gente fala de memória de armazenamento secundário, que é aquela memória que guarda de fato os dados no seu computador mesmo, sem que o computador esteja ligado, né, a gente está falando do HDD, do SSD, enfim, são memórias de maiores, porém o acesso aos dados que estão nessas memórias são mais lentos, né? Essa é a grande principal diferença da memória de trabalho, né? Que é aquela memória que guarda os dados que você está usando naquele momento, né? Nesse momento eu estou com alguns softwares abertos aqui. Então os dados que são gerados por esses softwares são armazenados na memória de trabalho ou memória RAM, né? Assim, há às vezes por alguns uma confusão de que memória de trabalho, memória RAM e memória principal. Ainda tem conceitos quanto a isso. Para o nível de vocês, para o objetivo do curso de vocês só precisam entender que é a memória de trabalho, né? É uma forma de falar, que é aquela memória que armazena tudo que você está utilizando no momento, por isso que a gente fala memória de trabalho. Mas a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, né? Random Access Memory, é uma memória também volátil, que se eu perder energia, ela não guarda os dados. Então, essa memória está lá naquela memória que você compra para o seu computador, normalmente de 8 GB, mais ou menos, dependendo da sua configuração. Mas também existe uma memória RAM, né, que eu não vou entrar em detalhes disso, que são memórias que a gente chama de memória RAM estática, né, mas que não é comum no nosso dia a dia estar tratando disso aí. Não vou falar aqui. O que você precisa saber é que byte e bit são diferentes. Byte
é um conjunto de 8 bits, né? Quando você tem 1024 bytes desse, ou seja, 1024 conjuntos de 8 bits, você chega a ter 1 KB, né? Eu já expliquei isso várias vezes. Então, eu tenho 1024 KB, eu passo a ter 1024 megabytes. Eu passo a ter 1 megabyte, e assim por diante. 1024 mega, aí eu vou ter 1 GB. Só você fazer as continhas aí, você vai saber quantos bits tem em 1 gigabyte, por exemplo. E quantos bits tem em um terabyte, por exemplo. Beleza? Finalizando a parte de componentes físicos, outro tema importante aqui que a gente comentou, que eu quero que vocês saibam, é você precisar compreender quais são os componentes principais, né, que você tem em um computador pessoal. Né? Além dos periféricos, que são periféricos de entrada e saída. Né? O que são esses periféricos de entrada e saída? Né? Periféricos de entrada são aqueles que enviam dados para o computador para processar esses dados. E esses dados são processados, né? Armazenados, processados e armazenados. E aí, o periférico de saída são aqueles equipamentos que enviam dados processados para o usuário. Beleza? Então, o que é que eu precisava ainda falar aqui de periféricos? Então é isso. Acho que componentes físicos vocês não precisam mais revisar quanto a mais assunto do que esse. Periférico de entrada e saída também é importante. É isso aí que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, tá? Então, quanto aos componentes físicos, né? É isso aí, porque vocês, com esse conceito, por exemplo, vocês conseguem compreender quais são os principais componentes físicos que você tem em um computador pessoal. Esse computador que você usa em casa ou no seu notebook, que é um computador pessoal. Você tem um processador, né, que ali você vai hoje em dia comprar algo que vai estar com certeza com 2 ou mais núcleos, né? Então você vai ser dual core, quad core, enfim. O modelo do processador vai te dizer isso, né? É importante você saber a frequência que ele trabalha, ou seja, quanto maior a frequência, melhor o desempenho dele, né? A frequência é a quantidade de ciclos, vamos dizer a grosso modo, a quantidade de ciclos que ele consegue realizar em um segundo. Então, quando você diz que um processador tem 3 GHz, ele está dizendo que ele dá 3 bilhões, giga, na casa dos bilhões, de ciclos em um segundo. Beleza? Outra informação importante é a capacidade de armazenamento, tanto das memórias principais, e aí eu vou me resumir apenas a memória RAM dinâmica, né? Que é essa memória RAM que você está acostumado a conhecer quando você chega numa loja para, por exemplo, pedir informações de um computador. Ele diz assim: esse computador tem 8 GB de memória, vamos dizer. Aí às vezes ele diz, parte vem embutida, parte vem mas é 8 GB, um exemplo. Então, essa quantidade, né, de armazenamento vai estar lhe dando informações da quantidade de memória RAM do computador. Quando ele diz assim, esse computador tem 1 tera, ele geralmente é de um HDD. Né? Quando ele diz, esse computador tem 256 GB de armazenamento, normalmente ele está lidando com SSD. Essa é a grande diferença. Né? O SSD é o dispositivo de armazenamento de dados também, assim como o HDD, permanentemente, ou seja, não precisa até de energia para guardar esses dados. A tecnologia de cada um são diferentes, beleza? As tecnologias são diferentes. Mas o SSD é mais rápido, mais seguro, mais caro, né? Então por isso que normalmente a quantidade também menor, até para compensar o preço final do computador. E também porque, como hoje em dia, né, a gente tem muitos dados armazenados em nuvem, não há tanto aquela necessidade de você ter um SSD, um sistema de armazenamento, né? Vamos dizer, um equipamento para armazenamento de dados permanentes que sejam muito grandes. Então, o que é que o pessoal faz muito hoje? Usa um SSD para instalar o sistema operacional, né? Porque é mais rápido instalar os programas, o acesso ao sistema operacional é mais rápido, e do lado coloca um HDD de 1 tera,
se o cara precisar, é para guardar os seus dados, né, e compartilhar com a nuvem. Passando para o próximo ponto, que é o ponto de softwares, né, softwares, sistemas operacionais Windows. Então, o que vocês precisam saber, e é importante que vocês saibam, quanto a softwares e sistemas operacionais, no caso Windows. O Windows, independente se você está falando do Windows 7, do Windows 10, ele tem aqui vou abrir aqui, não vai aparecer para vocês na aula gravada, né, mas aparece aqui. Ele tem aqui, deixa eu ver uma coisa, se eu consigo compartilhar a tela. Ele tem aqui as opções de você aqui, eu não vou apertar, mas tem desligar, né? Existem opções, eu não vou desligar aqui, né? Não vou clicar, mas existem opções aqui de bloquear, de sair da conta, né? Enfim, então eu tenho muitas opções. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho muitas opções de gerenciamento da tua sessão, né? Então é importante que vocês saibam o que é o desligar, o que é que acontece, acho que todo mundo sabe, mas o que é sair da sua sessão. O que é que acontece se eu aqui sair da minha sessão do Windows? Os programas fecham? Os programas não fecham? O que é que acontece se eu apenas bloquear a minha sessão? Eu não saí da sessão, só bloqueei. O que é que acontece se eu trocar de usuário? Ou seja, o Windows ele é multiusuário. Eu saio de um usuário e vou para o outro. Os programas que eu estava aberto continuam abertos, né? Isso é importante que vocês saibam. Beleza? Então, o que acontece se falta energia com o arquivo que eu estava em aberto, né? Então, essas são informações importantes que vocês precisam compreender entre softwares e sistemas operacionais, tá? Aqui eu misturei um pouco o que é software e o que é sistema operacional, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer de falar para vocês. Outra informação importante, exatamente, quando se faz também essa questão de, eu já falei, né, de logoff, troca de usuário. Logoff eu saí, né, eu saí do meu sistema. Os programas eles vão ser fechados, né, então aquele arquivo que eu não salvei, o que é que acontece? Preciso salvar ele. Isso aqui eu já anotei, já tinha feito a revisão, né? Ainda de Windows, que seria importante, a questão de atalhos, né? Alguns atalhos importantes, como por exemplo o gerenciamento de arquivos. Beleza? É importante você saber também quanto ao gerenciamento de arquivos e principalmente quanto às opções de desligamento do Windows, né? O que é o suspender, o que é que acontece? Se eu reiniciar, se eu desligar, acho que reiniciar e desligar são mais simples. Mas você precisa compreender o que é fazer um logoff no sistema. Eu sair do sistema, certo? Eu sair do sistema. O que é eu trocar de usuário? Trocar de usuário eu não estou saindo do meu, eu não estou fazendo logoff. Então eu estou só trocando de usuário. Deixa eu ver aqui o que é que eu anotei mais. A questão de atalhos, né? Assim, alguns atalhos importantes. Teclas de atalho, né? Importantes, como janela para você abrir o Windows Explorer. Mas o principal também é você não confundir
tecla de atalho com um atalho do Windows, né? O que é um atalho, né? O atalho ele vai ser só, digamos assim, uma forma rápida, né? Como o nome já diz, um atalho para você abrir ou acessar ou executar, né? Ou digamos assim, vamos dizer que abrir um software, abrir um arquivo que está no computador de forma mais rápida, né? Por quê? Porque você vai ter um atalho que normalmente tem um tamanho pequeno de cara, 1K no máximo, 2K, acho que não chega a isso, que vai ter apenas um link, né? Um link. Então, se eu apago aquele atalho, eu não apago, por exemplo, o arquivo que ele está linkado. O arquivo que abre um programa, por exemplo. Ele é só um link. Certo? Se eu apago o arquivo original, aí sim o atalho fica sem ligação, fica solto, né? Ele vai, se você tentar abrir um atalho, ele não vai abrir nada, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns atalhos para alguns softwares, né, que eu utilizo, beleza? Esses atalhos normalmente você pode estar aqui na área de trabalho, mas pode estar em outros lugares também, beleza? Então também é importante você compreender o conceito de atalho, que normalmente é representado através de um ícone, né, no Windows. Ainda sobre o Windows, que é importante que vocês saibam, é em relação aos usuários do sistema, né? O Windows ele é o multiusuário, né? E é importante que vocês saibam onde eu, por exemplo, posso adicionar usuários. No painel de controle, eu posso adicionar, eu posso remover usuários, né? Outro conceito importante é as extensões dos arquivos, né? A extensão de um arquivo, né? Ou seja, algo que está após o nome do arquivo, né? Normalmente no Windows após o ponto, né? Então ele ali está uma extensão do tipo JPG, indica que aquele é um tipo de arquivo, né? De imagem, né? Uma extensão do tipo BMP, igualmente, uma extensão do tipo PNG também, indica que são tipos de arquivos de imagem. Então a extensão ela tem também essa funcionalidade, beleza? Todo esse primeiro questionário, pessoal, ele é apenas só relacionado ao Windows, né, e a componentes físicos, certo? E a softwares em geral. Então não vai ter outro assunto aqui além desses, né? Então outro software importante que você precisa ter conhecimento e saber utilizar é o seu Windows Explorer, né? Esse camaradazinho aqui, beleza? Que você pode aprender a navegar nele para gerenciar seus arquivos, né? Desde as formas como você pode visualizar isso aqui, ó, certo? Até como as teclas de atalho que eu tenho para, por exemplo, copiar, Ctrl+C, colar aquela cópia em outro canto, Ctrl+V, recortar um arquivo, uma pasta, um conteúdo de um lugar e colocar em outro, e colar em outro. Então, o recortar ele vai retirar do original, do arquivo, né, a pasta do local original, e assim por diante. Então, você precisa, portanto, você saber essas informações do Windows Explorer, né, que é o gerenciador de arquivos de Windows. Isso serve também para qualquer gerenciador de arquivos, né? Você está no Google Drive lá, está gerenciando arquivos, né? Importante você saber, por exemplo, como é que eu consigo, por exemplo, selecionar vários arquivos assim, ó. Eu segurei a tecla Ctrl. Se eu quiser selecionar de forma contínua, eu seguro a tecla Shift, eu dou um clique aqui, seguro o Shift, geral. Se eu quero alternar, dou um clique aqui e estou segurando Ctrl, tá? Se eu não segurar Ctrl, ele não seleciona vários, ele sempre vai selecionar o último arquivo.
Aqui você tem detalhes do arquivo, o tamanho em kbytes aqui, né? Você já entendeu o que é kbyte, o tipo do arquivo, né? Tipo do arquivo, a data que ele foi modificado. Você pode ter aqui em propriedades mais informações sobre o arquivo, né? O tipo aqui, ó, PDF, né? .pdf, é um arquivo PDF, beleza? Então, essas informações, esse conhecimento, ele precisa estar pronto aí em vocês, certo? Ainda sobre tecla de atalho, né? Acho que para o Windows Explorer essa janela né? Que eu falei para vocês, mas ainda sobre softwares, né? Conceitos de softwares, o Windows Explorer é um software que vem no Windows, né? Mas ainda sobre conceitos de software, que vocês precisam saber são os tipos de software, né? Os 5 tipos de software lá que eu falei para vocês, né? Que podem ser de diversas formas referenciados, não só os tipos, como as licenças, beleza? As licenças de softwares, né? Que você tem proprietário, licença de software livre, né? O que é um software livre? O que é um software de código aberto, que é diferente do software livre, né? O software livre é um software que normalmente pode ser distribuído, normalmente não, o software pode ser distribuído aberto, né? Código aberto, para que ele possa ser distribuído, redistribuído, né? Analisado, estudado, ele tem essas características, né? E uma vez que você faz uma modificação no software de código aberto, você pode até cobrar por isso. Ele não necessariamente é um software gratuito, né? Um software livre. O software de código aberto, ele só está dizendo que ele é open source. O código dele é aberto para quem quiser ir lá olhar e ver que não tem nada de errado ali dentro, né? Um software de código fechado, ele sim é um software que a gente chama caixa preta, né? Que ele o código é fechado, ele não lhe dá permissão de acesso ao código do software, né? Um ponto importante também é em relação, como eu estava falando ali ainda sobre sistemas operacionais, né? Quando a gente está falando de sistemas operacionais, é a relação de o que é um sistema operacional, quais são as principais funções do sistema operacional, o que é que um sistema operacional faz no computador, qual é o objetivo dele. Então são várias características, como interface com o usuário, né? Então o sistema operacional Windows, ele me dá uma interface, ele gerencia recursos, né? É ele que controla que programa vai para a memória, em que local da memória, o que é que o processador vai fazer agora, né? Eu estou aqui, eu que digo o que vai fazer, porque o usuário que clica aqui, clica lá, abre programa A, B, C, mas é ele que faz todo esse gerenciamento de recursos, né? Então, o sistema operacional, ele é quem controla toda essa quantidade de informações que é gerada no momento que você está usando o seu computador, né? Então, ele é que é responsável não só pela interface com o usuário, como a gestão de recursos físicos e o gerenciamento também dos recursos lógicos, né? Dos próprios programas, né? Ele que gerencia, ele que diz onde cada programa vai ficar lá na memória, por exemplo, ele que manda, não necessariamente o local, mas o gerenciamento desses recursos, né, que o computador tem é de responsabilidade do sistema operacional, né? O gerenciamento desses arquivos, né? O controle desses arquivos, onde eu quero acessar um certo arquivo, eu quero acessar um certo programa. Como é que eu faço para achar isso? Eu preciso do sistema operacional gerenciando tudo isso aí. Então, essa é a função também do sistema operacional. E aí a gente diz, tudo que você está usando está lá na memória do computador, está lá na memória principal. Perfeito. Porém, em algum momento eu posso ter a memória sendo, o computador sendo preenchida, né? Ou seja, eu abri tantos softwares que eu não tenho mais, digamos que, espaço, né, naquela memória RAM, porque eu estou com muita coisa aberta. Não é que eu tenho muitos arquivos no computador, é que eu tenho muitos programas abertos, e aí esses programas foram, né,
sendo colocados dentro da memória RAM e faltou memória. O sistema operacional ele cria uma memória chamada virtual, né? Para aumentar o espaço da memória RAM, fisicamente ela não existe, né? Porque não existe uma outra memória RAM lá colocada, mas ele usa um espaço lá no armazenamento físico do secundário, né? Que é um HD ou no SSD, para colocar essa memória virtual, beleza? É também importante isso aí, vocês saberem, né? Então, quanto ao uso de sistemas operacionais, eu acho que já está suficiente, né? Você precisa saber o conceito do sistema operacional, software que vai gerenciar, né? Recursos, software que vai ter interface entre o que? O usuário e o próprio programa, né, o próprio software, e também faz um gerenciamento aí, digamos que entre o software e o hardware, né? Porque como é que o processador vai processar algo que é só solicitado por um software que uma vez é solicitado pelo usuário? É preciso aí entre um programa aplicativo, por exemplo, que é aquele que você está usando, e o hardware, um processador que é quem está processando todos esses dados, haver aí um cara no meio de campo que gerencie isso, né? É para isso que existe também o sistema operacional. Há outros softwares com mais baixo nível do que o sistema operacional, né? Que estão mais próximo do hardware. É como um driver, por exemplo, que é um software que a gente chama de software básico, né? Mas até mesmo o driver ele precisa de uma comunicação com o sistema operacional. Então eu tenho camadas de software, eu tenho um software que eu utilizo, eu tenho um sistema operacional, eu tenho um software mais básico ainda, que é um driver de uma impressora, por exemplo, ou um driver de um pendrive, ou um driver de um equipamento, uma caixa de som, um teclado, um mouse, um microfone, o que seja, beleza? Então, pessoal, acho que é por aí, tá? A revisão desse assunto, acho que está de bom tamanho já. Eu vou parar por aqui. Vocês podem assistir essa aula aí quando quiserem, né? Essa revisão. E qualquer dúvida vocês podem falar também na plataforma. Beleza? Então, espero que façam uma boa avaliação, né? Vocês têm aí a data até o final da semana, tá marcado direitinho, né? Não vai ser adiado. E aí quem não fizer, né? Vai ter que precisar fazer reposição ou não sei como, uma atividade extra no final para não ficar com a nota tão baixa, tá? Então, um abraço pessoal, que Deus abençoe vocês. Vou indo lá. Valeu!